Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Hoje a gente vai conversar sobre alienação parental e eu vou aguardar aqui a nossa convidada de hoje, que é psicóloga, acabou de entrar. Vou incluir ela aqui na nossa live para a gente poder iniciar. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Mais uma vez aqui para falar sobre esse tema tão importante, né? Verdade. Muito importante. Deixa eu só compartilhar. Deixa eu só ajeitar aqui meu celular, porque Tá. eu levei o meu. Eu levei o meu suporte, né? E aí acabei deixando em casa. Deixa eu ajeitar um cantinho aqui para ele ficar em pezinho. Aí fica tudo bem. Boa noite. Boa noite. Bom, eu acho, assim, a minha parte de conteúdo hoje ela tá um pouquinho mais extensa do que o normal, porque a gente tem a pretensão de revogação da lei de alienação parental, que eu acho absurdo, né? E eu vou falar, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso ao final. E aí tá um pouquinho mais extenso, então acho que a gente já pode ir começando para poder não perder muito tempo, senão a live cai antes da gente concluir o tema, né? Sim. E aí eu vou começar definindo aqui o que é alienação parental, que é nada mais do que denegrir um dos genitores, denegrir a imagem do outro genitor diante do filho, seja uma criança ou um adolescente, com o objetivo de causar uma ruptura na convivência, uma ruptura no laço parental, enfim. E aí tem algo bem importante também, que a gente vem falando muito, que tem se falado bastante, não só em alienação parental, aquela que acontece e é praticada pelo genitor, mas também a alienação familiar, que em algumas famílias, a família extensa, os avós, os tios, eles exercem uma certa autoridade na criação e educação dessas crianças ou desses adolescentes. E nesses casos, a alienação parental ela pode sim não ser praticada pelo genitor ou pela genitora, mas ser praticada por alguém que compõe essa família extensa. Então a gente já está indo mais além. Antigamente se falava muito só na relação parental e hoje não. A alienação ela vai além, ela se tornou, a gente até chama de alienação familiar, quando ela acontece e é praticada pela família extensa. E aí, como que o outro genitor, que é objeto de alienação parental, pode e deve agir para evitar maiores transtornos? É importante que os genitores eles tenham consciência, em primeiro lugar, do que é alienação parental, do que pode ser enquadrado como alienação parental, porque muitas vezes tem frases que são ditas que parecem frases corriqueiras do cotidiano, como por exemplo, olha, seu pai nem liga para você mais, seu pai não tá nem aí para você, ou senão seu pai já tem outra família, ele não precisa mais saber de você. E aí essas frases parecem simples, mas que na verdade elas com a reincidência delas, isso vai causando na criança ou no adolescente uma certa dificuldade de se relacionar com o outro genitor. Então, é importante que os genitores eles saibam identificar quando isso está acontecendo para que eles possam tomar as medidas cabíveis. E quais são essas medidas? Principalmente, em primeiro lugar, procurar ajuda jurídica e psicológica. É importante entender se o comportamento da criança de se afastar é um comportamento alheio à vontade do outro genitor ou se é algo que vem sendo uma consequência de alienação parental. E nesse ponto, a ajuda psicológica ela é essencial. E
ajuda jurídica no sentido de eu já tenho aqui um posicionamento, eu já sei o que realmente está acontecendo, agora eu preciso tomar as providências. E aí existe um processo que você vai ajuizar para que seja investigado judicialmente a incidência de alienação parental. Foi constatado judicialmente através da equipe técnica, beleza, serão aplicadas as medidas, as penalidades, na verdade, cabíveis e determinadas na lei de alienação parental, e eu vou citar elas aqui mais para frente para vocês. É possível que exista alienação parental durante o casamento? Gente, é mais comum do que vocês imaginam. Então, tem relações, tem casamentos, tem uniões que os genitores eles não conseguem chegar a um consenso com relação à forma que eles vão criar e educar esses filhos. E aí, quando um toma uma decisão, o outro fica criticando essa decisão para a criança e vice-versa. E isso, sim, é alienação parental. Vai fazer com que a criança se afaste de um genitor e se aproxime mais do outro que toma decisões que, para ela, são mais benéficas naquele momento. E aí, você quer falar? Fala a tua parte primeiro, depois eu falo as penalidades. Porque aí eu já engreno depois na revogação da lei. Sim, sim. Na verdade, quando a gente pensa em aspectos psicológicos da alienação parental, a gente está preocupado, né? Nós que somos psicólogos, a gente sempre vai se preocupar com o impacto desse comportamento dos pais, né, na vida emocional, desenvolvimento. Então, assim, o que está ali, né, no de avaliação? O psicólogo, dentro desses processos, né, dentro desses processos, não só do processo em si jurídico, mas do processo de julgamento, porque essas coisas às vezes começam de forma bem pequena, né, com pequenas falas, pequenas atitudes, e vão crescendo. E aí essa criança, esse adolescente, começa a ter um impacto na sua vida emocional e no seu comportamento, que é identificado, né, primeiramente, geralmente na escola, com mudanças, com quedas no desempenho escolar, mudança de comportamento mais agressivo, isolamento. Então, assim, pouco a pouco, a criança e o adolescente, eles vão sinalizando que essa relação entre os pais, né, está trazendo um impacto para a vida dele. E aí a gente sabe que toda essa questão, muitas vezes, né, da alienação parental tem essa parte, né, de que isso acontece sim dentro da própria família, separação, mas a separação, o divórcio, né, dependendo da maneira como ele acontece, isso pode contribuir para que as coisas tomem ainda pior, tá? Porque ainda vivendo na família, né, ainda ali naquele familiar, muitas vezes por conta das brigas, dos desentendimentos, às vezes do comportamento de um ou de outro, a criança, né, que às vezes a gente pensa que não está prestando atenção em nada, não está entendendo nada, na verdade ela está entendendo absolutamente tudo. E aquele adolescente, que às vezes está isolado dentro do quarto, no celular, também está captando tudo que está acontecendo ali no ambiente dele. E para cada fase da vida a gente tem uma atitude diferente, né? Para cada fase da vida a gente tem uma percepção diferente. Então, na infância, as crianças conseguem perceber e vão converter isso em comportamento. E na adolescência também. Só que a adolescência é uma fase diferente, porque na adolescência ele não tem mais tanta necessidade de estar só com o pai e com a mãe, por exemplo. Né? Os amigos ganham um papel diferente na vida do adolescente. Então ele começa de fato a se desconectar dessa família e vai se conectar com aqueles pares que muitas vezes estão passando pelo mesmo processo. E aí entram as outras problemáticas que eu vou falar mais lá na frente. Uhum. Né? Mas eu costumo falar, né? A gente já já falou sobre esse tema várias vezes, que o divórcio em si, ele não adoece ninguém, né? Mas a maneira como ele se dá, isso sim pode virar um grande problema na vida dos filhos. E
quando existe uma alienação parental, o filho ele é levado para um lugar onde ele precisa escolher se ele ama a mãe ou se ele ama o pai. Porém, é um lugar de... E é muito injusto, né, para quem está Sim. passando, porque a criança, o adolescente, eles ficam em conflitos de identidade. Então, muitas vezes a gente consegue sim identificar que dentro daquela relação tiveram alguns problemas. Muitas vezes a relação chegou ao fim porque realmente tiveram diversos problemas. Mas o nosso intuito é sempre tentar separar o que é dos pais e o que é dos filhos, né? A relação conjugal, que é a relação marido e mulher, homem e mulher, que muitas vezes não dá certo mesmo, da relação parental. E enfatizando as necessidades da criança e do adolescente. Porque o papel da família é de proteção, cuidado, afeto. É através, inclusive, desse afeto que é mútuo, né? Que outras partes, né? Outros movimentos vão acontecendo também. Inclusive a própria aprendizagem. Então, isso assim, para início. É que, na verdade, eu acho que é tanta coisa importante que a gente tem para falar sobre esse tema que a gente até meio que. Eu fico aqui, eu anoto tudo para não me perder, porque Sim, é uma oportunidade que a gente tem de deixar aqui um pouco desse conhecimento, né? Para ficar. E aí fica salvo lá, as pessoas vão assistindo. Então, enfim, é um momento realmente de compartilhar tudo que a gente sabe e o que a gente já viu na nossa rotina de trabalho. E aí, quero falar aqui sobre as penalidades para quem pratica alienação parental e já vou fazer um link com relação à vontade de alguns de revogar a lei de alienação parental. Já vou deixar aqui a minha opinião, que eu acho um verdadeiro absurdo, um verdadeiro retrocesso isso. Mas o que acontece? Com a justificativa de dizer que muitos genitores que são abusadores, eles estão passando a ter a guarda dos filhos como uma das penalidades, né? Porque uma das penalidades para quem pratica alienação parental é a inversão da guarda. Então, se for comprovado no nível mais grave a alienação parental, você pode ter a guarda, a reversão dessa guarda. E aí, eles estão dizendo muito de que pais abusadores, né, estão se beneficiando da inversão da guarda por conta da lei de alienação parental. Porém, o que falta, na minha opinião, é o aspecto prático, na verdade, né? Na hora de investigar o que realmente está acontecendo, é que se dê a atenção devida a cada processo, a cada criança, a cada adolescente que está ali compondo o polo daquela demanda, para saber o que realmente está acontecendo. Porque sim, existem casos de pais abusadores que estão ficando com a guarda dos seus filhos porque eles acusam as mães de alienação parental, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, também existem aquelas crianças que são vítimas de alienação parental e que são privadas do convívio com o outro genitor e com a sua família extensa, porque a mãe pratica alienação parental. Estou dizendo a mãe e o pai aqui como um exemplo, tá? Vale para todo mundo. Então, assim, na minha opinião, o que falta é trabalhar na prática o que realmente está causando essa ruptura de convivência, identificar o que é alienação parental, identificar o que é caso de abuso, caso de maus tratos, enfim. Identificando cada caso como tem que ser, você vai saber dar o destino correto para aquela demanda. Se tem ali a incidência de alienação parental, vamos aplicar as penalidades da alienação parental. Se não tem, vamos aplicar as penalidades adequadas, dependendo de cada caso. Mas eu acredito assim que revogar a lei de alienação parental não é algo assim, não vai ser um avanço. Muito pelo contrário, a gente vai estar retrocedendo, porque muitas crianças vão voltar a não ter convívio com o outro genitor, que não detém a guarda, com a família extensa. E vários laços parentais vão se dissolver dali para frente. Então, eu acho realmente que é um verdadeiro retrocesso. Eles até alegam, tem até alguns artigos que falam que eles alegam que é uma vontade da sociedade, da maioria da sociedade, mas assim, em debate até com outros advogados que atuam na área de família,
o discurso é sempre o mesmo. Não concordo com a revogação da lei de alienação parental. Por quê? A gente que vive isso na prática, que presencia, a gente sabe muito bem da importância dessa lei de alienação parental. E às vezes ela nem chega a ter o seu caráter punitivo, mas um caráter educativo, porque hoje as pessoas sabem que se elas praticarem alienação parental, alguma coisa vai acontecer. Dificilmente ela vai ficar por isso mesmo. Hoje existe essa informação. Agora, precisa chegar para as pessoas o que é alienação parental, o que pode ser caracterizado como alienação parental e as pessoas às vezes nem sabem, que são aquelas frases corriqueiras do cotidiano que eu falei lá no início. Então, assim, as pessoas precisam entender, por isso eu falei, abril foi o mês de combate à alienação parental, e eu queria trazer esse tema no mês de abril, mas foi tão corrido que acabou que não deu. Mas enfim, estamos aqui falando sobre isso e nunca é tarde. Eu acho que deveríamos falar o ano inteiro, porque eu vejo dessa forma. As pessoas precisam entender o que é. Porque eu vejo pessoas falando assim, que o teu pai é feio. Mas estou praticando alienação parental. E aí, quando realmente as pessoas não dão a devida atenção. Então, é necessário realmente entender, porque eu escuto clientes, pessoas comentando, porque o outro genitor pratica alienação parental, e às vezes, quando você vai ver na prática, não tem alienação parental. E isso, às vezes, vai parar no judiciário. E quando tem, na maioria das vezes, não chega lá. E quando chega, não é dada a devida atenção pelo judiciário, que a análise do caso de acordo com a lei, né, que é o que a lei prevê, através de análise de profissionais que são capacitados para isso, que são os psicólogos, os assistentes sociais, a equipe técnica que a gente chama do Tribunal de Justiça. Então, é extremamente necessário que essas crianças, que esses adolescentes, que essas famílias como um todo, passem por esses profissionais para que entenda o que está acontecendo ali. E até para uma questão de reflexão. Olha, fulano, está acontecendo isso, talvez não seja uma conduta interessante, porque acontece involuntariamente. Tem as mães, tem os pais que fazem sem saber que estão praticando. Então, é importante que seja levado esse tipo de informação e que se dê atenção como tem que ser nesses processos de família. E aí, quais são as penalidades para quem pratica alienação parental? A gente tem aí diversas penalidades, das mais brandas às mais graves, e elas vão variando de acordo com a gravidade da forma como a alienação parental se deu. Então, a primeira pode ser aí a advertência ao genitor alienador, que é nada mais do que o juiz vai advertir numa possível audiência esse genitor: olha, você está praticando alienação parental, você está proibido de fazer isso, a partir de então, se fizer, vai ser aplicada uma penalidade mais grave. Ampliação do regime de convivência. Então, se há incidência de alienação parental, pega essa criança que convive com outro genitor somente a cada 15 dias aos finais de semana e bota para conviver, por exemplo, 3 finais de semana por mês. Estipular multa ao alienador. E é multa de verdade, multa em dinheiro, tá? Eu ainda não vi ser aplicado esse tipo de multa. Eu acho que talvez ela nem tenha muito efeito, essa penalidade, porque a pessoa vai lá, paga, mas ela não sente ali na pele os reais efeitos, as consequências da alienação parental. Determinação do acompanhamento psicológico. Então, o juiz tem o poder de determinar que aquela família vai ficar sendo acompanhada por um profissional, por um psicólogo, por tanto tempo. E aí esse profissional vai ficar informando ao juiz tudo o que acontece, como está sendo a evolução dessa família, até que eles tenham esse acompanhamento, sejam liberados desse acompanhamento. Determinar a alteração da guarda unilateral para guarda compartilhada, ou até mesmo a inversão da guarda. Então, tem alguns casos, ainda são raros hoje em dia, que um dos genitores detém a guarda unilateral. E por que são raros? Porque hoje a gente tem uma regra da guarda compartilhada. Então, quando se tem a guarda compartilhada, você tem a possibilidade de inverter o genitor com quem a criança fixa residência. E se você tem a guarda unilateral, você pega essa guarda unilateral e passa para o outro genitor. Então, essa é uma das penalidades mais graves para quem pratica alienação parental. E a determinação de fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Então, o juiz vai determinar com quem aquela criança vai ficar
e aí por período indeterminado até que a situação ou melhore e possa se reverter, ou aconteça algo que mude esse cenário. Declarar a suspensão da autoridade parental. Para mim, é a penalidade mais grave, porque a partir de então, o genitor que pratica alienação parental, ele perde todo e qualquer direito e qualquer autoridade na criação e educação dos filhos. Então, a partir daquele momento, ele não pode opinar onde a criança vai estudar, quais serão os médicos daquela criança, tudo que aquela criança vai fazer, ele já não vai mais poder opinar em nada. Ele simplesmente passa a ser um parente qualquer e ele perde todo o poder parental com relação à criança ou adolescente. E a inversão de obrigação de levar ou trazer. Então, em alguns casos, a alienação parental ela pode acontecer durante o trajeto, né? A mãe leva a criança para conviver com o pai e durante esse trajeto ela já vai falando coisas que quando a criança chega lá, ela já não se sente mais à vontade. Então, pode ser que, dependendo do caso, o juiz estipule que uma terceira pessoa imparcial tenha essa obrigação de levar e trazer a criança para o período de convivência. Então, eu acho de verdade que essas penalidades, elas são muito compatíveis às consequências que a alienação parental pode trazer. Então, acho que são justas, não é uma questão assim, a penalidade é aqui e as consequências estão aqui. Não. As penalidades estão aqui e as consequências talvez sejam muito maiores. Então, é necessário a manutenção da lei de alienação parental e talvez a sua adequação para que ela passe a ser, na prática, aplicada de uma forma mais eficiente, utilizando aí dos profissionais multidisciplinares que o Tribunal de Justiça tem, e se não tem suficiente, tem que contratar, tem que abrir concurso e tem que dar conta dessa demanda. Porque o que não dá é você expor crianças e adolescentes à ruptura de convivência, ruptura de laços parentais, porque simplesmente acabou com a lei de alienação parental, porque pode ser que não haja alienação parental e aí a criança... Não, gente. Cada caso tem que ser tratado com a particularidade, com as necessidades de cada caso. Então, caso de alienação parental, obrigatoriamente tem que passar pela equipe técnica. Não dá para o juiz, que é uma pessoa completamente leiga com relação à mente do ser humano, com relação a comportamentos, tomar uma decisão sem um apoio técnico, que é do psicólogo, do assistente social, que faz esse serviço auxiliar da justiça, que nesses casos são, para mim, não são auxiliares, são serviços essenciais a uma prestação jurisdicional eficiente. Então, essa é a minha opinião e gostaria, assim, que todo mundo que está aqui refletisse mais ou menos sobre isso. Quem tiver interesse, eu posso depois compartilhar alguns artigos com algumas coisas e, inclusive, alguns políticos, né, que estão propondo essa revogação, coisas que eles estão dizendo e que talvez ajude cada um a refletir e ter uma opinião formada com relação a esse assunto, tá? Então, passo a palavra para você, Amanda. Você está falando, né? E eu dei uma travada. Travou? Voltou. Eu tô te vendo, tô ouvindo direitinho. Voltou. Você tá falando aí de possibilidades, né? Os psicólogos, eles atuam em várias coisas nesse caso. Então, tem a parte da própria avaliação, né? Que é a gente entender fazer a avaliação dessas famílias, para entender o que está acontecendo dentro do contexto, né? Entender o comportamento dos envolvidos, qual a relação que essa família está inserida, qual a relação, né? E o vínculo, fazer uma avaliação desse vínculo entre pai e filho, mãe e filho, e identificar também, né? Os impactos psicológicos que já possam estar acontecendo da alienação parental. Isso daí, às vezes, é o que chega primeiro até, porque quem dá o primeiro sinal é sempre a criança e o adolescente. Então, nós adultos, às vezes, não temos maturidade para lidar com problemas do dia a dia. A gente vai usando recursos, nem sempre, né? As crianças mais. Então, falam
as crianças e os adolescentes falam do comportamento. E aí, esses impactos eles vão ficando mais evidentes. Fora isso, né, quando a gente faz essas avaliações, a gente constrói laudos, né? A gente faz a emissão de laudos que vão fazer esse papel aí que você está falando de guiar as decisões judiciais, né? Então, é uma equipe que vai compor essa decisão do juiz. Ele não toma a decisão sozinho, ele precisa dos elementos para entender de fato o que está acontecendo, porque a lei ela é fria, né? A gente traz essa visão mais humana, assim, para se aproximar da família e, através das entrevistas, entender ali o contexto de cada família. Um outro trabalho é a própria intervenção psicológica e terapia individual, né, que é super importante também. A gente sabe que, falando, né, as teorias, tudo é tudo muito mais simples, né? É causa e efeito. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Porém, quem vivencia, né, a gente entende que é um processo complicado. Não sei por quê, caiu de repente. Caramba! Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Nem lembro o que eu tava falando. Falei, meu Deus. Eu tomei um susto do nada. Eu tava falando sobre o papel do psicólogo, né? Que atua nesses casos de alienação parental. Sejam casos processuais ou não, porque eles chegam aqui no consultório também, né? Numa outra vertente, talvez não com essa clareza toda, mas através, né, dessa conversa com os pais, das entrevistas, dessa interação com o próprio filho, a gente consegue identificar, né? E eu estava falando sobre terapia, né? Sobre o quanto que o processo em si, né, de separação, de estabelecimento de convivência, quanto essas coisas são difíceis de serem vivenciadas. Isso traz um esgotamento, um cansaço muito grande, né? Porque muitas vezes o genitor que fica ali com a guarda faz esse esforço, né, de ficar em busca do outro, às vezes para cumprir uma obrigação que o que deveria ser obrigação, a pessoa fica ali numa insistência, olha, você tem que vir buscar seu filho, e a pessoa às vezes não cumpre com os combinados, né, em relação à convivência, em relação à pensão, e daí juntando essa parte comportamental com tudo aquilo que você já falou, né, em relação à própria alienação parental, que é esse comportamento de desqualificar a outra parte, né? Eu acho que entra também a questão do divórcio com toda, dependendo de como esse divórcio aconteceu, o sentimento que foi gerado ali a partir daquela separação do casal, junta tudo isso e se transforma ali em algumas atitudes que mais à frente podem ser caracterizadas como alienação parental, né? Que são essas falas que você colocou, e isso tem um impacto profundo na vida das crianças e dos adolescentes. E não menos importante dos pais também, porque é um processo adoecedor. Então, os adultos, eles adoecem nesse processo, né, judicial, familiar, na separação, nessa coisa da pensão, da luta pela pensão. Quantas pessoas, né, a gente acompanha também que ficam ali lutando pela pensão. Mas a gente sempre tenta trazer essa consciência de que o filho não é um objeto de barganha, né? Então, não pagar a pensão não tem conexão com a privação da convivência, porque
são coisas diferentes, por mais que seja difícil, Isso né? que eu ia falar, né? A gente falar aqui, trazer esse tipo de fala aqui, não é porque a gente acha que é fácil agir De 100% maneira certo. Não nenhuma. é que a gente ache que a gente julgue. Não cabe a gente esse papel de julgar e nem de dizer que é fácil ou que é difícil, né? Eu acho que só quem passa pela situação sabe, né, onde que seu calo aperta. A questão é, você já está com esse problema, você já tem que conviver com ele, com esse estresse, com esse aborrecimento, com essa situação que é cansativa, e aí você vai, que não é boa, é algo negativo. E aí você vai pegar, vai transferir para o seu filho algo que para você está sendo negativo. Então, além de você ficar estressada, cansada, exausta, com raiva, você vai ter mais uma pessoa na sua casa sentindo tudo isso. Quando, na verdade, não cabe a essa pessoa sentir nada disso. Por isso existem os pais, né? Para zelar pelo bem-estar dos filhos, principalmente quando eles ainda são crianças e adolescentes. Então, a gente entende que é difícil, tá? Não é fácil, não é uma situação fácil você lidar aí. Às vezes são N motivos que podem levar ao divórcio. Muitos desses motivos trazem mágoas, muito rancor, muita raiva, muito sofrimento. E eu tenho certeza que não é fácil lidar com aquela outra pessoa depois de tudo que aconteceu. Mas quando se tem filhos, esses filhos precisam de pais. E os pais são vocês. Então cabe a vocês, né, separar a relação conjugal da relação parental. A relação conjugal acabou, não existe mais. Mas vocês serão para sempre os pais do fulano. Então, assim, tá difícil, não tá dando conta sozinho, o que é super normal, procura ajuda, né? Procura uma ajuda para você conseguir lidar, para você ter um momento para você conseguir clarear as suas ideias e saber como agir dali para frente, conseguir refletir com relação a quais serão as melhores atitudes para serem tomadas. Né? Então, assim, às vezes falta isso, um apoio. Às vezes esse apoio não vem da família, não vem de amigos, porque são pessoas que automaticamente vão te dar conselhos, que vão te julgar, que vão falar, ah, mas ele faz isso. Mas, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E é o que as pessoas precisam entender. Então, busque ajuda profissional, porque aí o caminho ele fica um pouco mais fácil, né? Exatamente. E aí existem as consequências, né, psicológicas da alienação parental, né, do processo de divórcio que às vezes é disfuncional. Então, nos adultos, né, quem é adulto, né, os pais, pode experimentar aí esses sentimentos mais negativos, de culpa, tristeza, raiva, né, dependendo de qual foi a situação, um luto, né, muitas vezes a solidão por essa luta também. O luto ele se transforma numa luta depois. Depressão, casos de depressão, às vezes uma dificuldade do próprio adulto, né, para se adaptar a essa nova rotina, a essa nova vida, a ver de repente a outra pessoa construindo, reconstruindo sua vida e seguindo em frente. Então é importante buscar apoio psicológico, sim, né, para conseguir passar por essas fases, né, vencer essas barreiras. E quanto mais os adultos se cuidam, mais os filhos vão crescer saudáveis, vão atingir ali um desenvolvimento melhor, emocional, cognitivo, e vão conseguir ser adultos felizes, bem-sucedidos, que é o objetivo de todos os pais, Sim. né? Entre erros e acertos, o objetivo dos pais precisa ser esse, né? De que as necessidades do filho estejam acima das próprias necessidades. Afinal, né, gerar uma nova vida é uma responsabilidade muito grande. Né? As crianças e os adolescentes, né, também enfrentam diversas oscilações aí nas emoções, nos sentimentos. Então, podem enfrentar aí alguns transtornos psicológicos, né, que podem ser desenvolvidos aí nesse processo. Então, muitas crianças às vezes recebem diagnóstico, né, são levados no pediatra, no neuropediatra, essas coisas, recebem um diagnóstico e quando a gente vai ver o histórico da família, né, tem ali às vezes casos de alienação parental,
de uma família que está muito disfuncional a nível de sistema mesmo familiar, né? Ali o pai e a mãe muito adoecidos, né, mentalmente, porque estão nesse processo. As crianças, elas têm uma tendência também a sentir culpa, né, por esse processo. Então, talvez o meu pai não queira me ver porque, né, eu não sou um filho bom, né? Então, assim, às vezes, nem sempre eles vão compartilhar isso diretamente com os pais. Até porque existe essa barreira, né? De o que meu pai gostaria que eu falasse, o que minha mãe gostaria que eu falasse. Exatamente. Eles ficam sempre ali no meio do cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e assim vai. E aí é comum a gente conversar, às vezes, com pais que estão nessa situação e falar assim: não, mas ele nem liga, ela nem sente nada. Imagina! Né? E quando a gente fazer a avaliação da criança, do adolescente, a gente vê que a história não é bem assim. Né? A ausência de um pai, de uma mãe na nossa vida faz muita diferença. Né? A gente sente muito, é uma marca profunda para o resto da vida. Né? Tem adultos que passam uma vida inteira se recuperar de tudo isso que aconteceu. Né? Às vezes, nesse período da infância até. Não tô te ouvindo. Voltou. Voltou. É que eu mesma coloquei limite no meu Instagram e o limite entrou agora. Peço. Sentimento de culpa, né? Como eu estava falando. Crianças muito ansiosas, né? Com aquele medo, aquela insegurança, que é o próprio mecanismo da ansiedade que se instaura. E aí, quando a gente vai ver no histórico, né? Principalmente para quem está nesse período assim de convivência, é muito comum que as crianças desenvolvam transtorno de ansiedade, porque na semana da convivência já fica aquela coisa, já vira aquele gatilho, falar, ai meu Deus, O eu que vou que para tá casa do acontecendo meu dessa vez? quando eu voltar para casa, eu tenho que responder um quiz de perguntas, onde eu estava, com quem eu estava, o que eu comi, que horas eu comi, com quem eu brinquei, quem estava na casa. Então, isso às vezes alarma muito essa ansiedade na criança. Muita insegurança, muito medo também. Então, crianças que ficam quietas, né, ali, porque preferem não falar. Ah, como foi? Foi legal. Ponto. Quando vai ficando adolescente, mais ainda. Porque elas estão ali guardando tudo com medo, né? Do fato de serem mais claras. Sim. E falar assim, agora você está preferindo a tua mãe que eu, né? Ela que nem liga para você, eu que fico com você o tempo todo, e aí você vai para casa dela e fica todo feliz. Então, são coisas que a gente escuta muito. Dificuldade de aprendizagem, né? Muito comum, porque a gente sabe que o afeto, ele tem uma importância no nosso processo de aprendizagem, né? Ele faz uma conexão neural ali, que é importante para a nossa aprendizagem e para outras coisas também, né? E quando existe essa falta de afeto, essa privação, né, todas essas questões, assim, a criança ela pode, apresentar ali problemas para se concentrar, para aprender, para desenvolver algumas habilidades, porque a criança ela não tem essa liberdade, né? Então a cabecinha dela muitas vezes está preocupada. O que vai acontecer? Será que vai chamar a polícia? Será que, né, sei lá, meu pai vai aparecer? Você Minha mãe... falou em polícia agora, eu até lembrei, né? Existe ainda a situação da busca e apreensão dos filhos menores, né? Sim. Quando tem alienação parental, olha, ele não vai. Você vem, o pai vai buscar, a mãe não deixa levar a criança. E aí o pai vai lá, toma essa medida drástica, né? Que é busca e apreensão. Que é muito... Beleza. É cabível perante a lei? Sim. Mas, gente, olha só, se imagina no lugar de uma criança aí que às vezes tem 5 anos de idade, ela tá lá na casa dela junto com a mãe dela, já naquela situação estressante, porque o pai vai buscar e a mãe não deixa levar, e aí com certeza gera uma discussão. Aí o pai simplesmente chega com o oficial de justiça, polícia, arranca aquela criança da mãe, bota dentro do carro e leva embora.
Então, assim, é cabível, a lei prevê esse tipo de medida, mas é o eu último não vejo como. último. Nunca aconselhei nenhum cliente meu a tomar essa medida, porque eu acho que é estressante para todo mundo e extremamente traumática para a criança. Exatamente. E, assim, muitas vezes é o que eu falei, né? São pessoas que vão crescendo e precisam ali recuperar essas marcas, essa lacuna que fica, né? Esse buraco que fica ali durante a vida e passa uma vida inteira ali tentando recuperar os danos, né? Tentando dar um novo sentido para construir relações saudáveis, porque isso afeta muito também a relação, né? A construção da relação, de conseguir ter uma pessoa, de conseguir construir a própria família. Quantas pessoas que a gente conhece que vai repetindo ali modelo do que viveu na infância, né? Muita gente, às vezes, repete na vida adulta aquilo que viveu na própria infância, né? As brigas, as Das confusões, duas, uma, ou você fica tão traumatizado que você não tem uma ou não, aversão àquilo, ou você vai adotar aquilo para tua vida. sim. E aí, assim, é todo mundo que vai passar por isso, que vai sofrer com essas consequências dessa forma aqui que eu estou trazendo? Não, não necessariamente. Como a Paulinha bem falou lá no início, né? A lei, ela é uma só, são regras que existem, né, para serem seguidas, para que a gente possa lançar mão no momento que precisa. Porém, cada caso é um caso, então não tem uma receita de bolo para todo mundo. Por isso que é importante buscar um profissional, porque você vai fazer uma análise do seu caso, das coisas que estão acontecendo no seu contexto, entender as suas percepções sobre aquilo, né, para que a gente possa orientar algo que seja personalizado para você. E até mesmo na construção das petições, né? Já estou me metendo no seu trabalho. Mas as petições, né, elas têm ali, elas seguem uma estrutura, porém tudo é adaptado para cada caso específico. Não é uma coisa assim, copia e cola, né? É totalmente personalizado. Algumas são. Algumas são, mas não vamos discutir isso aqui, né? Aí. Algumas são, mas não as suas. Não as minhas, não. Não. As minhas são trabalhadas caso a caso. Óbvio, Isso. gente, tem um modelo para cada tipo de Sim, ação, mas com certeza tem a escuta, né, para colocar no papel tudo aquilo que o cliente traz, né? E observar o contexto como um todo, não é só a fala do cliente, né? Vamos observar o cotidiano dessa família, ver o que realmente está acontecendo, para poder botar isso do jeito certo no papel. exato. Porque nem sempre o que o cliente traz é a verdade verdadeira, né? Às vezes é um terço de verdade, meia verdade, né? Então, assim, a gente tem que analisar o caso como um todo e até trazer esse cliente, né? Chamar esse cliente para uma reflexão para ele analisar. Poxa, onde é que eu tô errando? Onde é que eu tô acertando? Enfim. Uma das falando em escuta, né? Uma das coisas também que o psicólogo participa são das mediações, né? Que são aquelas composições de solução, junto com o advogado, né? Que é super possível também, porque às vezes tudo começa numa falha de comunicação, Sim. né? Quando aquela fala que foi errada, né? Ela vai criando. Ou a fala certa no momento errado. Exatamente. Então, tem essa parte que é importante. E assim, para quem precisa, quem sente que precisa de ajuda nesse sentido, precisa de apoio psicológico, tô assim, falei que eu tô com a chave. Para quem precisa, é importante buscar, né? Se você se identifica, se você está passando por esse processo, é importante buscar ajuda profissional. Sim, ninguém é obrigado a dar conta de tudo sozinho. Coloquem isso na cabeça de vocês, né? Isso aí facilita bastante o caminho, buscar ajuda certa, né? E porque assim, a gente entende que às vezes a intenção das pessoas que estão ao nosso redor é da melhor possível, mas nem todo mundo tem conhecimento e as ferramentas que são necessárias para te ajudar em determinadas situações. Então, o apoio profissional, ele é assim primordial para quem está se divorciando. Apoio psicológico. Você vai enfrentar uma nova fase da sua vida, você vai ter que recalcular a tua rota
e não é uma situação atípica você precisar de ajuda. Você está passando por um processo de guarda, de visitação, de convivência, né? É comum que você também precise de ajuda. É uma situação estressante. Eu costumo dizer que os processos judiciais, eles castigam as pessoas que estão ali envolvidas, né? Porque o nosso judiciário, ele é lento. E aí você entra com uma ação, por exemplo, para ter o direito de conviver com seu filho e às vezes leva 6 meses, 8 meses e você não consegue um resultado ainda. Então as pessoas ficam extremamente ansiosas e eu sinto muito isso, né? Por parte dos clientes, que eles ficam vivendo em prol daquele processo judicial. E aí, na maioria das vezes, eu sempre indico, né? Procura uma ajuda, procura, né, tentar facilitar o teu processo, porque ficar nessa angústia também não é normal, não é saudável. Então, assim, eu tenho cliente que ele vê os andamentos do processo dele antes de eu ver. Então, ele já viu primeiro, já veio me perguntar o que está acontecendo, e eu falo assim, mas caramba, tu é rápido, hein? Porque, assim, eu olho meus processos todos os dias. Se tiver um andamento, naquele mesmo dia eu passo para o cliente. Mas ele sempre passa na minha frente. Então, assim, isso é uma angústia, uma ansiedade, fica naquela preocupação. Eu acredito, assim, que no trabalho ele deve ficar o tempo todo atualizando a página do processo. Enfim, não é nada legal. Então, assim, o processo tem que ter? Tem. Mas já que tem que ser, né, e não é algo legal de acontecer, vamos tentar tornar isso daí um pouco mais leve, um pouco mais fácil, né? Então, procurar. Eu sempre indico, tem no envelope que eu sempre entrego, né, junto com o contrato, com a procuração, sempre vai a indicação do psicólogo, porque eu acho extremamente necessário. Alguns vão, outros não vão, mas eu sempre consigo perceber a diferença daqueles que buscam ajuda e daqueles que não buscam. É isso aí. Então, busquem ajuda. Isso aí. Gente, a minha parte já acabou. A tua também, Amanda? Eu acho que o nosso tempo está acabando. Tá bom. Então, muito obrigada, gente, pela companhia que a gente teve aqui. Não mandaram perguntas durante a live, Pois mas o pessoal tá quietinho tá hoje, né? aberto aqui para vocês mandarem, tá? Depois, no Eu direct. eu vou tentar deixar essa live salva. Eu Tá. acho que talvez vai ser um pouco difícil porque deu uma queda aí, né? De repente eu vou tentar juntar os 2 vídeos e vou ver se eu consigo botar lá. Tá. Então, se eu conseguir deixar salva, vocês vão ver lá no feed daqui a pouquinho, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.